Resolução da prova do concurso da Prefeitura de Bom Conselho, edital de 2022. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe o gostei e compartilhe com seus colegas. Questão 21. Cargo é de guarda municipal. Questão 21. Racionalize o denominador da fração e assinale a alternativa que representa a forma mais simplificada. Então, a gente tem a fração 2 menos raiz de 4, que é 2 também, né? E raiz de 4 menos raiz de 3. Vamos ver essa fração aqui, do jeito que eles deram para nós. Raiz de 4 é 2. 2 menos 2 dá 0. Essa fração vai ter que dar 0. Mas eles querem que a gente racionalize e dê uma resposta. Essa questão foi anulada pela banca. Se a gente fosse racionalizar essa questão, a gente iria ter que multiplicar numerador e denominador por raiz de 4 mais raiz de 3 sobre raiz de 4 mais raiz de 3. Mas por que raiz de 4 mais raiz de 3? Porque quando eu multiplicar aqui embaixo por raiz de 4 menos raiz de 3, isso é o produto da soma pela diferença, que vai dar quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Aí eu vou conseguir eliminar as raízes. Então, sendo assim, ó, a gente vai ter 2 menos raiz de 4, que multiplica raiz de 4 mais raiz de 3. E embaixo a gente vai ter raiz de 4 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Só que aqui embaixo a gente vai ter 4 menos 3, porque raiz de 4 ao quadrado é 4, raiz de 3 ao quadrado é 3. 4 menos 3 dá 1, então vai ficar 2 menos raiz de 4, que multiplica a raiz de 4 mais raiz de 3. Vai ficar essa expressão para a gente trabalhar. Então aqui, ó, trabalhando com essa expressão, a gente vai multiplicar 2 vezes raiz de 4. Ok. 2 vezes raiz de 3. Menos raiz de 4 vezes raiz de 4. Menos raiz de 4 vezes 3. Então dá menos raiz de 4, raiz de 3. Perfeito. Vamos lá. 2, raiz de 4 é 2. Então fica 2 vezes 2. Aqui a gente tem mais 2 raiz de 3. Aqui a gente tem menos 2. E aqui, ó, menos 2 raiz de 3. Sendo assim, ficou, ó, 2 vezes 2, 4. Mais 2 raiz de 3 menos 2 raiz de 3 cancela. 4 menos 2, dando 2. Então não tem resposta aqui, por isso que a questão foi anulada. Questão nula. A gente fez só para a gente ver como é que resolve esse tipo de racionalização. Opa, tem um errinho aqui, né? Raiz de 4 aqui é ao quadrado. Que é raiz de 4 vezes raiz de 4. Então aqui não é 2, aqui é 4. Estava estranhando isso. Porque aqui tem que dar 0, né? 4 menos 4 vai dar 0. Foi isso que eu estava estranhando aqui. Porque no início a gente percebe que essa fração tem que dar 0. Porque 2 menos raiz de 4 é 0. Então essa fração tem que dar 0. Se eu multipliquei essa fração por 1, ou seja, esse número aqui é um número dividido por ele mesmo. Isso aqui é igual a 1. Se a gente multiplica por 1, não altera o resultado da fração. Então, que no final estava alterando. Então, o errinho foi esse aqui, ó, raiz de 4 ao quadrado. E aí, aqui a gente tem 4. 2 vezes 2, 4. Menos 4. Porque 2 raiz de 3 menos 2 raiz de 3 cancela, o resultado dá 0. E 0 não tem resposta aqui, por isso que a questão foi anulada. Questão 22. A massa em quilogramas de um homem é mH e a massa de uma mulher é mm.
Sabendo-se que a diferença entre as massas é de 30 kg e que elas estão entre si, assim como 3 está para 2. Qual é a soma dessas duas massas? Então vamos fazer o seguinte, ó. MH eu vou chamar de X. E M eu vou chamar de Y. Só para a gente ficar mais fácil para trabalhar. A diferença entre as massas é de 30 kg. Então, se eu fizer X menos Y, que é a diferença, é igual a 30. Diferença, que para nós é menos, tá? Menos. Subtração. E que elas estão entre si, assim como 3 está para 2. Ele está dando uma proporcionalidade entre as massas. As duas massas estão entre si, ou seja, x está para y, assim como 3 está para 2. Se a gente tem essa proporção, a gente pode fazer o produto dos meios pelos extremos. Então, ficaria 2x igual a 3y. Aí eu tenho duas equações agora. Tenho essa primeira equação e tenho a equação de cima, que é a diferença. Como é que a gente faz para resolver? Nessa equação aqui de cima, vamos isolar o x. X é 30 mais y. O y está subtraindo, mudou de membro, a gente usa a operação inversa da subtração, é a adição. Então ficou, no lugar do x na segunda equação, vou colocar y mais 30. Então, 2 vezes y mais 30 é igual a 3y. Por quê? Porque agora eu caí numa equação com uma variável só, que a gente consegue resolver. 2 vezes y, 2y. 2 vezes 30, 60. Igual a 3y. Olha como vai ficar. 2y está somando, está positivo. Mudou de membro, muda o sinal, vai ficar negativo. Então, a gente vai ter 60 igual a 3y menos 2y. 60 é igual a y, porque 3 menos 2 dá 1. Então, o y é 60. Só que o x é 30 mais 60. Então, o x tem que ser 90. X é 90. X é 90 e 60. A soma, 60 mais 90, que é justamente o que ele quer, é 150, letra E. Questão 23. Um comerciante investiu na compra de uma unidade habitacional no valor de 1.500.000 e vendeu um ano depois por 1.875.000. O lucro do preço de custo em porcentagem foi. Qual foi o lucro percentual desse cidadão? Ele comprou por 1.500.000 e vendeu por 1.875.000. Então ele lucrou aqui, ó. Para a gente saber qual foi o lucro dele real, a gente subtrai 1.875.000 menos 1.500.000. Isso vai dar 375.000 reais de lucro. Só que eu quero saber a porcentagem desse lucro. Aí você faz o seguinte, ó. 375.000 corresponde a x%. O valor inicial é 100%. 1.500.000 é 100%. Aí é só multiplicar cruzado. 1.500.000 vezes x igual a 375.000 vezes 100, que é só colocar 2 zeros. Aqui a gente vai ter que ir cortando esses zeros, né? Para facilitar. Aqui eu tenho 5 zeros. Aqui eu tenho 5 também. Cancelou, sobrou 15, x igual a 375. Aí é só dividir 375 por 15 e a gente vai ter a resposta. 375 por 15. Pega o 37 e divide por 15 dá 2. 2 vezes 15, 30. Para 37, sobra 7. Baixa o 5. 75 por 15,
5. 5 vezes 15, 75. Para 75, não sobra nada. E a resposta é 25%. Letra C. Questão 24. Um capital de 30 mil é aplicado a juros simples durante 3 anos, a taxa de 2% ao mês. O montante obtido em reais é... Perceba o seguinte, ó. 3 anos e a taxa de juros é ao mês. Primeira coisa que você faz é converter de ano para meses. Lembrando que um ano tem 12 meses. Então, 3 anos vão ser 36 meses. Então, os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Juros simples. Então, esses juros vai ser 30 mil, que multiplica a taxa, que é de 2%, ou seja, 2 por 100, vezes 36. Aqui a gente sempre simplifica os zeros para facilitar. 2 zeros com 2 zeros, ó. 300 vezes 2 vezes 36. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 36. Vamos fazer a conta aqui? 6 vezes 36. 6 vezes 6, 36. 6 sobe 3. 6 vezes 3, 18. 21. Então dá 216. 216 com 2 zeros. 21.600 de juros. Só que ele quer saber o montante. O que é um montante? Um montante é o capital mais os juros. É quanto ele vai ter dinheiro ao todo. Porque eu investi 30 mil, esse 30 mil me rendeu uma remuneração em forma de juros de 21.600, que quando eu somo com o que eu investi, vai dar um montante. Então, esse montante, na verdade, aqui vai ser de 51.600, que você soma 30 mil com 21.600. Letra D. Questão 25. Coloque de forma fatorada a expressão 4a ao quadrado b ao quadrado menos 4abc mais c ao quadrado e assinale a alternativa correta. Então, ele quer fatorar essa expressão. Aqui, logo de cara, a gente observa uma familiaridade dessa expressão com essa aqui, ó. Vou usar A não, vou usar x e y. X ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Bom, eu tenho esse primeiro termo aqui, que ele funciona como se fosse o x ao quadrado. Então, o x ao quadrado, ele é 4a ao quadrado b ao quadrado. E o y ao quadrado é o c ao quadrado. Então, daqui, ó, a gente tira que o x é a raiz quadrada desse valor. É a raiz quadrada de 4 ao quadrado b ao quadrado. Essa raiz quadrada aqui vai dar 2ab. Mais ou menos, né? E o y ao quadrado, o y é a raiz de c ao quadrado, que vai dar mais ou menos c. Estou pegando a parte positiva aqui. Então, o y é igual a c. Só que esse produto notável aqui, ele é x menos y ao quadrado. É o quadrado da diferença de dois termos, que é x menos y ao quadrado. Só que o x vale 2ab e o y vale c. Então, qual vai ser a resposta? A resposta vai ser 2ab menos c ao quadrado. Letra B. Coloquei letra C, mas é letra B. Questão 25, letra B. Questão 26, simplifica a expressão algébrica e assinala a alternativa correta. 60, x a 5, y ao quadrado, z elevado a 3. Embaixo a gente tem 20, x ao cubo, y, z ao quadrado. Eu tenho só multiplicação e divisão. Então aqui dá para a gente separar. Vamos dividir quem é semelhante. 60 e 20. 60 dividido por 20 dá 3.
Ok? X à quinta dividido por x ao cubo. Divisão de potência de mesma base. Você vai repetir a base e subtrair os expoentes. 5 menos 3 dá 2. Y agora. Y ao quadrado menos y. É y ao quadrado dividido por y. Repete a base e subtrai os expoentes. Lembrando que aqui o expoente é 1. 2 menos 1, 1. Não precisa colocar o 1. E o z? Z elevado ao cubo dividido por z ao quadrado. 3 menos 2 também dá 1. Então aqui está a resposta. 3x ao quadrado yz. Letra E. Questão 27. O símbolo de decímetro quadrado é decímetro. Primeiro aqui, letra A é decâmetro. Quilômetro, hectâmetro, centímetro. Então, decímetro, letra B. (28) Em uma caixa são colocadas 10 bolas idênticas, numeradas de 1 a 10. Se retirarmos uma bola da caixa, a probabilidade de não retirarmos o número 1 é igual a... Então, eu não quero retirar o número 1. Eu posso retirar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Ou 10. Então, qualquer uma das outras 9 bolas eu posso retirar. Então, o caso favorável para mim é retirar 9 bolas. E o total de bolas que eu posso retirar, o total de possibilidades de retirar de bola é 10, porque tem 10 bolas dentro dessa caixa. Então, a probabilidade vai ser 9 sobre 10, caso favorável sobre casos possíveis. O que é favorável para mim é tirar qualquer uma das 9 bolas ali, maiores do que 1. E, caso possível, eu posso retirar qualquer uma das 10 bolas. Probabilidade, então, a letra D, a resposta. Questão 29. Com as letras da palavra agreste, podemos fazer o número de anagramas igual. Quando a gente fala de anagramas, a gente está falando de permutação. Permutação é a gente fazer o seguinte, é a gente contar a ordem dos fatores, né? A ordem desses elementos que a gente está contando na permutação. Então, eu vou inverter a ordem aí. Cada vez que eu inverter a ordem das letras, eu gero um novo anagrama. Eu quero contar quantos anagramas a gente vai formar com a palavra agreste. Só que tem um detalhe. Na palavra agreste, o S repete. Então, essa é uma permutação com repetição. E o jeito de calcular é bem parecido com o jeito de calcular a permutação normal. Só que a gente vai ter que dividir pela a permutação das letras que se repete. Então, eu tenho duas letras E aí que elas vão se repetir nos anagramas, só que eu vou contar 2 vezes. Porque é a mesma letra. Se eu mudar a posição do E na palavra agreste, eu gero a mesma palavra agreste. Só que eu mudei o E de posição. Só que é a mesma palavra. Então, eu não posso contar como anagrama. Então, a permutação aqui vai ser permutação de quantas letras? 2, 4, 6, 7. Permutação de 7. 7 fatorial. Só que eu tenho que dividir pela permutação de 2, que é 2 fatorial, por conta da letra E. Então, isso vai ser 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. Aí a gente simplifica o fatorial, né? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Vamos lá. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3, 60. 60. 7 vezes 6, 42. 42 vezes 60. É só a gente fazer 42 vezes 6, né? 2 vezes 6, 12, sobe 1. 4 vezes 6, 24, com 1, 25. 252 com 0 de 60, então essa permutação vai ser 2.520 anagramas possíveis com a palavra agreste. Letra D. Questão 30. Maria e Cláudia têm a mesma idade. Carla tem 15 anos, Roberta 19 e Ana 20. A soma das idades das 5 meninas é 86. A moda e a média aritmética das idades das meninas são, respectivamente, quanto, né? Então, primeiro,
Maria e Cláudia têm a mesma idade. Ok. Eu vou dizer que essa idade aqui é X, tá? É mesmo. Então, se eu somar todas as idades das 5 meninas, X mais 15, mais 19, mais 20, é dito aqui, ó, que a soma das idades é 86. Ok. Primeiro ponto. Ele quer saber a moda e a média. A média aritmética, a gente tem que somar e dividir pela quantidade de termos que foi somado. Então, eu somei as 5 idades, é 86. Vou dividir 86 por 5 para saber qual é a média. Então, vamos lá. A média vai ser 86 dividido por 5. 86 por 5 vai dar um número quebrado, né? Isso vai dar 17,2. Porque 17 vezes 5 dá 85. Mais 2 ali, 0,2 vezes 5 dá 1, 86. Então, 17,2. Aí pode ser letra A ou letra C, vai depender da média. Se a média é 16, vai depender da moda, na verdade. Se a moda é 16 ou 19. Para a gente saber a moda, a gente tem que saber quanto vale o x. E aí tem que resolver essa equação. 2x, porque x mais x, 2x, mais 15 mais 20 dá 35. 35 mais 19. 35 mais 10, 45. 45 mais 9 dá 54. Igual a 86. Aí é só subtrair agora, né? 54. 2x é igual a 86 menos 54. 86 menos 54. 2, 3, 32. Então, x vai ser 32 dividido por 2, que é 16. Então, as duas meninas têm 16 anos. Ninguém mais tem 16 anos. Então, a moda aí é 16, porque é o que mais se repete. Então, 16, 16, 15, 19 e 20. O que mais se repete é o 16. Moda 16, média 17,2, resposta letra A. Assim a gente encerra a resolução da prova do concurso de Bom Conselho, cargo de guarda municipal.